Bom, pessoal, vamos lá. O tema da minha discussão aqui é as media queries são só um detalhe, né? Antes que alguém aqui me xingue, né, como assim só um detalhe, a questão assim, de dizer que media queries é só um detalhe é justamente o fato, eu ando vendo muito em grupos de discussão, em comunidades, em eventos, sempre o pessoal que está começando a desenvolver com o design responsivo, né, sempre entra num grupo e já fala, né, eu estou aprendendo, o que você acha que é melhor para eu usar, Bootstrap, Foundation, ou como eu aplico as media queries, ou então você vê inclusive uma empresa que tem um site que quer converter para responsive e passa diretamente para o profissional de front-end, né, aplica as media queries, faça as adaptações, né. Para mim, principalmente porque eu trabalho na área de experiência do usuário e tem um workflow aí muito baseado em pesquisa, né, eu acabo considerando que é um dos maiores equívocos hoje a gente atribuir todo o trabalho de design responsivo à etapa de front-end, né. Se a gente for analisar, né, esse aqui é o primeiro texto publicado sobre o assunto, né, pelo Ethan Marcotte em 2010, e como primeiro texto, eu gosto sempre de reparar isso aqui, ó, as categorias em que ele foi publicado, né? CSS, Layout Grids, Mobile Multidepth, Responsive Design, Interaction Design. Só a categorização do primeiro texto sobre o assunto já mostra pra gente a multidisciplinaridade de assuntos e disciplinas aí envolvidos para se desenvolver um site responsivo, né? Eu gosto sempre de pensar numa espécie de workflow, né? Pelo menos essa é a forma mais aproximadamente que eu costumo trabalhar para desenvolver sites responsivos, né? Uma etapa de pesquisa com o usuário, estratégia de conteúdo, design de interação, design visual e implementação. Não necessariamente essas etapas elas são subsequentes, né? Algumas etapas elas podem acontecer paralelamente uma à outra e não necessariamente elas precisam acontecer somente uma vez, né? A gente pode ter isso aqui acontecendo em vários ciclos, né? De prototipação, de desenvolvimento, tá? Quando a gente fala em pesquisa com usuários, eu acho muito importante a gente compreender o contexto de uso, né? Porque o contexto de uso do mobile ele é muito diferenciado do que é o contexto do desktop, né? Se a gente for analisar a forma que as pessoas utilizam o desktop, né, a interface gráfica de usuário, né, ela tem uma atenção elevada porque ela está ali numa mesa normalmente, com uma tela grande, né, num ambiente razoavelmente controlado, tem uma tela grande, controle imediato ali, teclado e mouse. A precisão é muito maior para trabalho, porém a imersão é menor. Tem produtividade, eficiência nas tarefas, a conexão normalmente é rápida a cabo e é a posição estática, ou seja, o ambiente é controlado e a gente tem como prever minimamente como vai ser a interação daquele usuário. Agora, se a gente for pensar no universo mobile, a gente já não tem essa mesma previsibilidade, né? O ambiente ele é caótico, eu posso ter muito mais cenários de uso do que você considera no desktop, né? Então, se eu for analisar o contexto mobile, né, a interface natural de usuário, como nós chamamos, a gente tem pouca atenção porque o ambiente ele acaba tirando muito mais atenção, ele tem muito mais influência ali no cognitivo do usuário, né? São muitos estímulos. A tela é pequena e a manipulação é direta no conteúdo, né? Por isso a interface natural, a interação é natural. A precisão é menor, mas a imersão é muito maior. É muito mais apropriado para tarefas sociais e colaborativas. Conexão normalmente é lenta, né? Não só aqui no Brasil como em outros lugares. E a posição é dinâmica, né? Então o usuário ele pode estar segurando com uma mão, ele pode estar no metrô, ele pode estar parado, andando, né? É muito difícil prever a forma que o usuário vai interagir nesse contexto. A área de design centrado no usuário, né, é a área onde a gente mantém foco nas necessidades, desejos e limitações do usuário durante todo o projeto, né, desde a concepção até o lançamento. Então, é essencial que, principalmente no contexto mobile, a gente procure realizar pesquisas com o usuário, ciclos de observação, entrevistas em profundidade, testes de usabilidade. É necessário a gente conhecer muito bem esse tipo de contexto. Isso aqui são personas, né, que é quando a gente traça ali minimamente o perfil dos grupos de usuários diferentes para a gente poder utilizar isso como uma espécie de guia nas necessidades do usuário, né, uma espécie de documentar ali as necessidades dos usuários. Falando em estratégia de conteúdo, logicamente que o conteúdo que o usuário vai estar disposto a consumir no mobile é muito diferente daquele que ele vai consumir no desktop. O tempo de interação é muito menor, a tela é muito menor, a conexão é muito menor,
né? É ideal, antes de começar a pensar na interface propriamente dita, a gente pensar no conteúdo, né? Estabelecer uma escala hierárquica de importância dessas informações textuais e gráficas. Nesse momento a gente pode trabalhar com inventários de conteúdo, separar ali a nossa interface em blocos de conteúdo diferentes, definir o nível de importância de cada um, aqueles que a gente vai manter em cada um dos contextos, né? Ou seja, repensar a hierarquia e a pertinência de apresentação dessas informações nos diferentes contextos e dispositivos. Um elemento que é prioridade no desktop pode não ser no mobile e vice-versa. A partir do momento que eu defino essa ordem de prioridades, eu vou repensar como isso vai se encaixar no desktop, de acordo com a necessidade hierárquica de informação, e posso repensar como isso vai também trabalhar no mobile, né? Como a gente vai pensar essa sequência, essa hierarquia de informação e a quantidade de conteúdos existentes dentro de cada um desses blocos. Pensando aí numa etapa de design de interação, o mobile ele tem uma variedade de interações e de formas do usuário interagir com ele, né? Muito diferente do desktop, que eu tenho uma interação mais controlada. Se eu for imaginar a forma que os usuários interagem com o dispositivo, o tempo que eles não estão ouvindo música ou realizando ligações, a maior parte do tempo eles seguram o smartphone com uma única mão, né? Normalmente dividindo com uma outra tarefa, segurando uma bolsa, se segurando no metrô, fazendo qualquer outra coisa, né? Então essa interação aqui com o polegar na tela. E a gente vê que eu não consigo chegar a todos os pontos da tela, né? Se eu não consigo chegar a todos os pontos da tela na interação mais típica que os usuários têm no mobile, eu tenho que me preocupar muito com isso na hora de projetar uma interface, né? Quais são aquelas interações primárias, aquelas tarefas secundárias, as complementares, qual o posicionamento de cada uma dessas interações, se o usuário vai conseguir chegar facilmente. Se eu pensar nisso para destros e canhotos, eu tenho uma limitação maior ainda, né, do que eu posso colocar em cada área da tela. Eu posso até falar, mas tem hora que o usuário ele segura com duas mãos ou ele vai com o indicador. Pode ter certeza que quando o usuário muda a posição dele para uma posição como essa, é porque ele não conseguiu interagir dessa forma. Ou seja, ele já tem um nível de frustração quando ele muda a posição em que ele segura o smartphone. Eu também tenho que me preocupar muito com a forma que o usuário interage, o tipo de toque, o multitoque que ele vai interagir. É muito comum a gente ver as interfaces responsivas que foram, na verdade, interfaces desktop que a gente espremeu de uma forma um pouquinho mais amigável. Então aquelas micro interações, né, aqueles pedacinhos de conteúdo, menus em que no desktop eu tenho aquela precisão do cursor, no mobile eu vou ter um dedo gordo engordurado tentando clicar ali, eu não vou ter a mesma precisão com aquela área de toque do desktop, né? Uma área mínima aí seria 7 milímetros, uma área ideal seria de 10 milímetros, é muito diferente do que eu venho vendo nas interfaces mobile que a gente encontra hoje. No mobile, a gente tem uma importância muito maior ainda com a fase de prototipação, né? No design centrado no usuário, a gente diz que a gente tem 4 etapas básicas, que é levantar requisitos de usuário, é a fase de ideação, de propor soluções, prototipação e teste. A gente pode fazer vários ciclos desses, né? A gente precisa testar sempre, ainda mais no mobile que eu tenho esse contexto tão caótico, né? Eu preciso me certificar de que o usuário vai conseguir utilizar aquilo. Eu posso realizar protótipos navegáveis a partir de papel, posso usar softwares, posso usar HTML, mas é importante eu pensar em protótipos navegáveis que eu consiga simular esse fluxo de navegação e de interação dos usuários. O usuário no mobile, ele pode fazer qualquer coisa que o usuário desktop faz, né? A grande questão é a forma que a gente apresenta isso para ele. Se eu não pensar nesses padrões de usabilidade mobile, nessas interações, né, eu não vou conseguir fazer com que o usuário tenha eficiência e eficácia ali na tarefa dele. Hoje o mobile, estatísticas já mostram que a tomada de decisão, por exemplo, numa compra online, em maior parte ela é feita pelo mobile. Porém, a efetivação da compra é feita no desktop, né? O usuário ele usa o mobile para realizar pesquisas, para tomar decisões, mas normalmente o fluxo ali de compra no mobile ele não é adequado, né? Mas é tudo uma questão de se pensar cada um dos contextos, né? Em se falando de design visual,
eu sempre falo da dificuldade, né, de você pensar em telas estáticas, por exemplo, no Photoshop, quando você está projetando uma interface que precisa ser dinâmica, que precisa ser flexível. Você não consegue prever no contexto estático a forma que essa interface vai funcionar no navegador. Existem hoje já várias metodologias, né, que falam como design in browser, né, para você trabalhar o layout diretamente no código, né? Hoje a gente tem recursos aí no JavaScript, no CSS3 que não deixam nada a desejar para o que o Photoshop consegue produzir ali, né? Se eu for pensar aqui numa dinâmica para isso, depois de fases de pesquisa, sketch, de planejamento, da criação de wireframes como mostrei, ao invés do designer perder tempo criando telas estáticas que não vão prever a flexibilidade da interface, ele pode pensar em trabalhar ali com guias de estilo, né? Ele pode pensar em trabalhar guias de estilo, ele pode se dedicar a pensar identidade visual, tipografia, paleta de cores, imagens, texturas. Tá? Pensando aqui, a partir do momento que eu consigo fazer o designer trabalhar esses guias de estilo, pensar na identidade visual, e eu já tenho wireframes, esquemas ali pensando na hierarquia da informação, no posicionamento, aí sim eu posso juntar tudo diretamente no código. Ou seja, se eu passar esses estilos para o CSS e o wireframe para o HTML, eu consigo montar o layout diretamente no código, né? Existem várias formas de se trabalhar guias de estilo no HTML, né? A gente consegue pensar ali em cada elemento de interface ou nos diferentes agrupamentos de interface, passar isso para o CSS e eu já vou ter ali todo o estilo que o designer pensou diretamente no código. A partir do momento que eu jogo os wireframes para o HTML, eu vou estar fazendo diretamente o layout no código. Já com isso, já vou ter um protótipo navegável de alta fidelidade, que eu posso aplicar testes de usabilidade e depois passar diretamente para a implementação, né? E, para mim, a última etapa que seria a implementação front-end, ou seja, depois que eu conseguir realizar pesquisas com o usuário, entender o contexto do usuário, depois que eu pensei ali na minha estratégia de conteúdo, depois que eu fiz a etapa de design de interação, projetei uma interface boa, pensei no design visual, aí sim é hora de pensar nas media queries, né? O Ethan Marcotte, ele fala que grids fluidos, imagens flexíveis e media queries são os 3 ingredientes técnicos aí para o design responsivo, mas também é preciso pensar diferente, né? Eu não posso simplesmente pegar uma interface, uma interação, uma usabilidade que foi pensada para desktop e espremer isso de uma forma um pouquinho mais amigável no mobile, né? A interação é diferenciada, o contexto é diferenciado e a forma que o usuário está disposto a interagir, a consumir conteúdo no mobile é diferente, né? Eu não posso deixar de trabalhar com essas outras etapas todas antes de pensar em implementar as minhas media queries, né? Por isso que eu acabo falando que as media queries são só um detalhe. É um detalhe importante, é o detalhe que possibilitou a existência do design responsivo, né? Assim como todos os outros ingredientes técnicos, né? Mas existem muitas etapas importantes para a gente entender aí antes de começar a trabalhar, né? e a implementar um site responsivo de fato. Dei 7? Gente, valeu. É isso. Obrigado.